Oi, eu sou Renato Almeida, do Instituto de Geociências da USP. Essa é mais uma aula do nosso sistema de videoaulas em Geologia Sedimentar, do módulo Sedimentologia. E hoje a gente vai introduzir o conceito de fluxos gravitacionais de sedimentos. Vou falar primeiro do que é um fluxo gravitacional de sedimentos, discutir o conceito de viscosidade e o que é o número de Reynolds, falar um pouco da classificação de fluidos não newtonianos e com a implicação disso para fluxos de lama e fluxos de detritos. Diferente do que a gente tem visto até agora, onde as partículas dos sedimentos são transportadas por um fluido em movimento, seja o vento ou a água, no caso do vento são gradientes de pressão que fazem ele se mover. No caso da água é a gravidade, mas a gravidade age no fluido, e o sedimento é transportado pelo fluido, como uma componente trativa ou em suspensão. Nos fluxos gravitacionais, a gravidade age diretamente sobre as partículas sedimentares. Então, um exemplo mais simples é esse aqui da queda de rochas. Então, a gente tem um paredão muito vertical aqui, essas rochas descolam daqui e caem, e rolam nessa superfície inclinada, que são os depósitos anteriores. Nessa situação, o que conta são os componentes inerciais, né? E é claro que os blocos maiores têm um momento maior, então é mais difícil fazer eles pararem pelo atrito, né? Assim que eles aceleram. Então, a tendência é os blocos maiores irem mais longe aqui. Podem notar que os blocos grandes estão na franja aqui dessa estrutura aqui, né? Dessa rampa de sedimentos, e os menores não conseguem ir tão longe. Tem dois efeitos aqui, né? Um é a questão do momento, e a outra é porque para os fragmentos menores a rugosidade relativa é muito maior, quer dizer, tem buracos maiores que eles, onde eles se prendem como armadilhas, né? Mas esse é só um exemplo do que é a ação direta da gravidade sobre os sedimentos. É um mecanismo de transporte que existe na Terra, não é um transporte de grande distância, transporte de curta distância, junto a escarpas muito íngremes, mas a gente encontra depósitos desse tipo perto de falhas em bordas de bacia no registro geológico. Outros exemplos são o arrasto do solo. Então, essas estruturas de deformação que a gente está vendo aqui, vocês podem ter observado isso alguma vez na sua vida cotidiana, indo para o interior. Essas estruturas de arrasto, elas se relacionam ao movimento lento de uma camada de solo descolada da rocha que desce o declive. Então tem essa deformação que se relaciona a isso. Muitas vezes também a gente observa em planos inclinados árvores que se inclinaram depois de crescer. Então essas árvores que se inclinaram depois de crescer estão respondendo ao movimento do solo. Quer dizer, o solo se mexe, descola basalmente, se move no declive, e é claro que esse movimento do solo faz com que a árvore já não tenha mais a posição vertical, tudo está deformando, e essa rotação aqui é livre porque tem uma componente da superfície do solo andar mais rápido do que a parte mais basal. Então tem um gradiente de velocidade aqui, e a árvore responde a isso. Então isso é o que a gente chama de arrasto. Também é um fluxo gravitacional de sedimentos. Uma coisa muito mais presente aí no noticiário, no nosso cotidiano, é o escorregamento, né? Quando, diferente do arrasto, que é um processo lento, né? Que você mede o efeito dele, mas não consegue, de fato, observar isso acontecendo, há situações em que o colapso é abrupto e você descola. O solo ele passa a ser sedimento quando sofre transporte, a gente já viu isso em outra aula. Então toda uma região aqui sofreu uma ruptura, isso aqui provavelmente estava saturado em água, então você tem uma rocha dura e uma camada de solo em cima, com uma certa porosidade, uma permeabilidade, num declive. Se isso aqui saturar em água, perder coesão, pode se desenvolver uma fratura que descola parte desse solo, ele escorre, se deforma, né? Então
esse descolamento faz com que isso tudo se desloque e essa massa vai parar em outro lugar. Deformada, você pode ver estruturas de deformação interna e tal. Então, esse é o escorregamento, é um problema muito grande, particularmente aqui no Brasil, né? Em que comunidades que moram em encostas sofrem os efeitos desse processo toda a temporada de chuva anômala. E é um transporte em que a gravidade age diretamente nas partículas e promove o que a gente chama de fluxo gravitacional de sedimento. É outro tipo. Uma outra categoria de fluxos gravitacionais de sedimento envolve o conceito de liquefação e fluidização. O que é isso? Nesse caso aqui, isso aqui continuou sólido enquanto se movia. Isso aqui também é um conjunto de sólido que escorregou com um descolamento basal e se moveu. A superfície deformada agora é essa. Mas há situações em que o que era sólido, era um sedimento poroso, passa a ter um comportamento líquido, como se fosse um fluido viscoso. Essa é a categoria da fluidização e da liquefação, e é claro que ela acontece quando as partículas perdem o contato entre si, de forma que elas passam a ficar suspensas no fluido. Esse é o termo geral, né? Se isso ocorre, vamos imaginar uma situação em que as partículas estão aqui, isso ocorre por um fluxo vertical do fluido que estava no meio poroso, água aqui no nosso caso, mais comum. Então tem um deslocamento vertical da água e o empuxo da água nas partículas é maior do que o peso dessas partículas. Elas perdem esses contatos e passa a se comportar o sólido inteiro com a água se movendo como se fosse um fluido. Então esses vulcões de sedimento, vulcões de lama ou de areia, que acontecem em algumas regiões, principalmente quando tem sismos, isso aqui é observado, mas esse caso, então, a água está subindo por uma fratura e faz com que a mistura água-sedimento agora se comporte como um fluido, né? Você perde a tensão do contato entre os grãos e a tensão, nesse caso, dinâmica, né? Ela é suficiente, o empuxo é suficiente para superar o peso das partículas. No registro geológico a gente tem esse tipo de situação, os diques clásticos, né? Aqui são diques de areia, na formação Corumbataí, aqui no estado de São Paulo. Então esses diques de areia, eles são o resultado desse processo. Durante um sismo, o tremor funciona como uma bomba hidráulica, as fraturas nessa rocha fina aqui, um siltito de baixa permeabilidade, essas fraturas concentram o fluxo de água e trazem uma areia de uma camada de areia que está embaixo, que se comportou como um fluido e se move para cima. Diques clásticos. Então, esse conceito é o de fluidização, quando o movimento ascendente do fluido do meio poroso é suficiente para superar a tensão entre os grãos. Em outras situações, que é a liquefação genérica, isso não necessariamente ocorre. Por exemplo, se você perturba uma camada de sedimento granular saturado em água e ela escorrega, como numa barragem, a própria cinética aqui é suficiente, né, para fazer com que você não tenha mais os contatos entre os grãos. Então você move uma camada de água saturada em sedimento e durante o movimento os contatos entre os grãos já não são mais efetivos e tudo se comporta como um fluido. E escorre. Isso a gente viu nas catástrofes recentes, principalmente em Brumadinho, né, na ruptura da barragem, em que a mistura água-sedimento, que era o rejeito da barragem, se comportava de maneira fluida e escorria. Mais viscosa no início, e quando ela se mistura com a água do rio, ela vai perdendo viscosidade e ficando cada vez mais rápida. Então aí é uma liquefação de sedimento que não é fluidização, porque não tem fluidos ascendentes como o mecanismo principal, né?
Um sismo pode fazer isso também, uma onda de choque. Uma onda de choque passa pelo sedimento, saturado em água, e aí existe um gradiente de pressão no fluido, e a diferença da pressão num ponto para o outro faz com que isso supere a tensão dos grãos, né? Ele flui e liquefaz. Pode ser o gatilho para uma coisa dessas, ou não. Então aqui a gente discutiu como um sedimento pode se comportar como um fluido. E se a gravidade agir diretamente nele, e ele se mover, como nesse caso aqui, da barragem que rompeu e se transformou num fluido, mistura água e sedimento se comportando como um fluido, isso é um fluxo gravitacional de sedimentos. Quer dizer, não é uma água que se move e arrasta os grãos, é o próprio sedimento que, estando saturado em água, sofre a ação da gravidade e é transportado. A gente tem que entender dois conceitos importantes aqui para discutir os fluxos gravitacionais de sedimento, principalmente os desse último tipo, né? Que é o conceito da viscosidade e como ela interfere no número de Reynolds. Então, o que é a viscosidade? Viscosidade é uma medida do quanto que um material deforma dado um certo fluxo. Então, nós vamos imaginar um bloco aqui. De uma rocha que vai sofrer uma deformação perfeitamente dúctil. Então, se ela sofre uma contração, uma distensão, vamos imaginar uma contração aqui, e todos os elementos desse corpo de prova aqui deformam, a deformação é dúctil, né? Cada elemento que você meça aqui deformou, então essa rocha vai naturalmente achatar nessa direção e dilatar na outra. E todos os elementos sofreram essa deformação, não foi uma falha, né? Então você esticou cada elemento aqui nessa direção e achatou nessa aqui. Como se fosse um chiclete que você puxou nessa direção e comprimiu nessa, massinha de modelar. E o que é a viscosidade nesse caso? Bom, primeiro vamos ver qual a unidade de medida da deformação. Então, você tinha uma unidade linear aqui, 1 metro, ou 10 metros, o que você quiser. E cada metro disso aqui, o todo perdeu, vamos comparar essa dimensão com essa, o todo perdeu 1/3 do comprimento, 1/4. Vamos dizer que foi 1/4. Só que cada elemento aqui perdeu 1/4. Então, qual que é a unidade de deformação? Bom, se você não considerar tempo, ela é adimensional. Cada metro deixou de ser 1 metro e virou 75 centímetros. Então, é uma redução linear do comprimento de 25%. É adimensional. Agora, se você considerar que esse esforço aqui teve uma duração e a deformação teve uma duração, você teria quantos metros se perdeu, ou se modificou por metro a cada segundo. Né? Ou vamos pensar assim, qual a velocidade em que você deformou essa rocha, em que cada metro linear foi deformado. Então, você pode pensar que é metro por segundo, que é a unidade de velocidade, dividido por metro. Isso é segundo a menos 1. Que é a unidade de deformação. Então, quando você vê que a unidade de deformação é segundo a menos 1, você pensa que é metro por segundo de deformação a cada metro. Certo? Tudo bem. E o que é a viscosidade? Viscosidade é uma medida do quanto você deforma dada um certo esforço, que é medido em unidade de pressão. Newton por metro quadrado ou Pascal. Então, para deformar 1 metro por segundo a cada metro, quanto de pressão eu tive que pôr? Se o material que você está estudando tem uma viscosidade maior, você precisa de mais pressão para ter a mesma deformação.
mais esforço para ter a mesma deformação. Se ela tem uma viscosidade menor, é menos esforço para ter a mesma deformação. Então, a viscosidade é uma relação entre o esforço e a deformação, que é função, relação entre o esforço e a deformação, que é função da ligação entre as moléculas do fluido, né? Se você pensar numa substância pura. Se for uma mistura, partículas na água, você pode pensar que a superfície de argilominerais, por exemplo, de fragmentos de argilominerais, tem tensões superficiais que não estão resolvidas, né? Então tem uma tensão superficial resultante na partícula que faz com que elas tenham uma coesão entre elas. Por isso que uma argila vira uma massa de modelar, né? Porque um fragmento gruda no outro. E essa tensão ela resulta numa viscosidade. Então o que é a viscosidade? Qual esforço, medido em Pascal, você precisa para deformar, para promover uma taxa de deformação, segundo a menos 1. Era para ter pego a borracha aqui. Pascal por segundo a menos 1, que resulta em Pascal vezes segundo. Então é uma unidade que você olha assim, você não entende muito bem, mas você pode pensar que é o esforço medido em Pascal sobre a taxa de deformação, que é metro por segundo por metro. Quando você corta tudo, dá isso. Então isso é a nossa viscosidade. Rochas têm viscosidade, a litosfera tem viscosidade. E esses fluidos que a gente vai estudar têm a viscosidade como uma coisa importante. Por convenção, a viscosidade da água é considerada como 1. E o que é o número de Reynolds? É um número empírico que estabelece o quanto que tem de turbulência num determinado fluxo. Ele é importante, né, para a sedimentologia. Turbulência é uma medida de uma energia dissipada, que não é na direção do transporte. Então, se a água está descendo, a turbulência são as componentes aleatórias em outras direções. É claro que a direção média é essa, mas tem componentes em outras direções. E o que o número de Reynolds diz é que a turbulência pode ser medida como uma relação entre as componentes inerciais e a viscosidade. Se as componentes inerciais são muito maiores que a viscosidade, você começa a ter turbulência no seu fluxo. Se elas forem menores que a viscosidade consegue manter esse fluxo como um fluxo laminar. Então não confunda isso com regime de fluxo superior e inferior, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então vamos olhar aqui como é que é essa equação. O número de Reynolds, ele diz que a velocidade, né, do fluxo, produto da velocidade pela profundidade do canal ou diâmetro do objeto que você está estudando. Se a água correndo assim, você pode pensar num cano, num canal, vezes a densidade do fluido, então o produto da densidade, componente dimensional, e a velocidade, você tem o que eu estou te chamando aqui de componentes inerciais, dividido pela viscosidade. É μ normalmente, né? Aqui está U, não sei porquê. Então, se o número de Reynolds é menor do que 500, a gente vai observar esse fluxo como um fluxo que tem muito pouca turbulência, a gente chama ele de laminar. Se ele é maior que 2000, chama de turbulento. Isso aqui é para efeitos práticos em água. Então, o que é um fluxo laminar em água? É um fluxo em que a velocidade e a dimensão é tão pequena, a densidade da água e a viscosidade são constantes, né? Então, isso aqui é tão pequeno que você tem um número de Reynolds menor que 500. Normalmente isso é uma água muito lenta, aquela água escorrendo no box do banheiro. Se você puser um traçador nela ali, puser um fio de tinta, você vai ver que ele continua reto enquanto a água escorre. Mas qualquer água que se mexa um pouco mais rápido ou que tenha uma profundidade um pouco maior, passa a ser um fluxo turbulento. Então, na sedimentologia, quando a gente fala em água se movendo, a gente está falando de fluxos turbulentos. Certo? Só que tem implicações, muitas, né, para entender várias coisas, e eu sempre falo em aula que é interessante que essa questão da dimensão faz com que
a viscosidade aparente, né? A forma como um objeto enxerga a viscosidade do meio depende do tamanho dele. Então, para um navio que está atravessando a água do oceano, ele parte a água e o fluxo é extremamente turbulento, a gente tem que calcular toda a hidrodinâmica, estou vendo ele em planta aqui do barco, considerando números de Reynolds muito altos para aquelas viscosidades. Mas se você for um protozoário pequenininho, você vai ter que arrumar outras estratégias para se mover na mesma água. Para uma ameba, a água parece um meio muito viscoso, ela tem que projetar um braço dela, entumecer e depois arrastar o resto, como uma minhoca faria em terra, ou outros protozoários têm que ter cílios ou flagelos para se mover na água. Se observar isso no microscópio, dá a nítida impressão que a água é extremamente viscosa. É porque para eles o número de Reynolds é muito pequenininho. Então equivale a ter uma viscosidade muito alta. Para que serve isso nessa aula? Porque quando a gente for discutir água corrente, a gente vai estar sempre falando em números de Reynolds altos. Mas se você tem um fluxo gravitacional de sedimento, que é uma mistura água-lama, você já não tem mais a viscosidade da água. Você tem outra viscosidade, mais alta. E aí isso faz toda a diferença na forma com que isso é transportado e como ela interage com as partículas. Então, o fluido newtoniano é aquele fluido em que a gente tem uma resposta linear e partindo do zero entre o esforço, te diz que o esforço é cisalhante, né? Ele é paralelo a um plano desse objeto, é uma deformação, né? É cisalhante, e entre o esforço cisalhante e a taxa de deformação. Então, a água é um fluido newtoniano. Se você faz um esforço infinitesimalmente pequeno, próximo a zero, mesmo assim existe uma deformação associada. A gente diz que a água não tem resistência. E a viscosidade dela, porque a gente já sabe que viscosidade é uma relação entre isso e isso, então o coeficiente angular dessa reta aqui reflete a viscosidade dela é constante a diferentes esforços e taxas de deformação. Então isso é um fluido newtoniano, a água, por exemplo. Mas existem outros fluidos que têm outros comportamentos. Alguns deles têm um ganho de viscosidade aparente quanto maior for o esforço. Então, se você tem um esforço pequeno, a viscosidade é menor, o esforço é grande, você precisa cada vez de mais esforço para gerar um mesmo dt de deformação. Então, o coeficiente angular dessa reta está aumentando, daqui em relação aqui. A gente chama esse fluido de dilatante, é como se a viscosidade aparente aumentasse com o esforço. Você faz mais força nele, ele resiste mais. Existem os pseudoplásticos, em que acontece o contrário, é como se a viscosidade caísse quanto maior o esforço ou a taxa de deformação. Então aqui, se você aplica um esforço grande, ele tende a resistir mais do que aqui. Então a gente tem alguns exemplos, a maisena tem esse comportamento aqui, a tinta a óleo tem esse comportamento aqui. Mas isso não é o que interessa para a aula de hoje. Para a aula de hoje interessam os fluidos de Bingham, que mesmo se eles tiverem uma viscosidade aparente constante, independente da taxa de esforço, eles têm um elemento aqui que é importantíssimo, que é o que a gente chama de resistência. O que é isso? Para esforços menores do que um determinado linear, a deformação é zero. E a partir de um certo momento eles começam a deformar. Isso significa que, diferente da água, a gente está lidando com um fluido que tem resistência, apesar de ser fluido. É uma propriedade que a gente costuma associar intuitivamente a sólidos. Você promove um esforço, a única deformação que ele tem é elástica. Para ter uma deformação permanente e inelástica, você precisa ultrapassar um certo limite de esforço. Mas esses fluidos têm esse comportamento. A gente pode ver em outra aula que a litosfera tem comportamento desse tipo e é dependente do tempo também, além da temperatura. Mas nesses fluidos, o que controla isso?
É claro que se a água for limpa e pura, ela é um fluido newtoniano. Quanto maior a concentração de argila em suspensão nessa água, que tem coesão, que tende a querer agregar as partículas, você vai transformando isso numa mistura cada vez mais grossa, assim, cada vez mais viscosa. Então esse trabalho diz assim, para diferentes faixas de esforço cisalhante, então aqui a gente tem esforço cisalhante de 0,1 a 1 Pascal, aqui de 1 até 10, um pouco mais, e aqui de 5 até 50. Em todos eles a gente tem um comportamento semelhante, que é mudando a concentração de sedimento. Tá aqui o coeficiente de concentração de sedimento, você tem uma curva diferente. Para esse 0,20, que é esse aqui, de baixo, para esse 0,30, que é esse aqui, e para esse 0,40, que é o de cima. É sempre a mesma coisa. Quanto maior for a concentração de sedimento, maior o esforço que você precisa para ter a mesma taxa de deformação. Então esse aqui tem um esforço maior do que esse para ter a mesma taxa de deformação. Mas olha, a viscosidade é o coeficiente angular dessa reta aqui. E ela não é muito diferente de um para o outro, estão vendo? Dado uma mesma faixa aqui de esforço, diferentes concentrações têm retas com a mesma inclinação. Qual que é a diferença? É a posição delas no eixo Y. Então o que está mudando aqui basicamente não é a viscosidade aparente, é a resistência lá no começo. Claro que para valores muito pequenos de esforço e taxa de deformação, a inclinação das retas é diferente aqui, então a viscosidade efetiva é diferente nesse intervalo. O que a gente está dizendo com isso? É que, a partir de um certo limite de concentração, então imagina que tem um fluxo de água aqui, de concentração de argilominerais em suspensão nessa água, ela para de ser água. Ela vira um fluido não newtoniano. E esse fluido não newtoniano tem uma viscosidade alterada, certo? Essas viscosidades não são tremendamente maiores que as da água, mas podem ser suficientes para alterar o número de Reynolds e limitar a turbulência. Esse é o primeiro efeito. Normalmente, esses fluxos naturais de mistura água-sedimento não são laminares, são turbulentos. Para você ver um fluxo desses laminar, ele precisa ter uma saturação muito grande mesmo de sedimentos, como na ruptura da barragem de Sobradinho, vocês podem ver imagens. Na ruptura da barragem, quando ele ainda estava lá no sítio da mina, ele tinha velocidades muito lentas, e se você pusesse um traçador, provavelmente ele seria horizontal. Mas se você olha outros fluxos gravitacionais de sedimento liquefeito no YouTube, você vai ver que tem uma componente turbulenta ali. Quer dizer, a viscosidade não é tão grande assim para inibir completamente a turbulência, ela reduz a turbulência. Esses fluxos podem ser turbulentos. Mas o maior efeito que a gente tem é nisso aqui. Esse deslocamento, essa escala aqui é logarítmica, então você está mudando ordens de grandeza a resistência desse material. Qual que é o resultado disso? O resultado disso é que, se você imagina um perfil de um fluxo como esse, aqui o embasamento, o fluxo está aqui na superfície descendo uma encosta, ele tem sim componentes turbulentas, mas a depender da concentração de sedimento que ele tem, ele vai ter um aumento não linear exponencial da resistência, que chega ao ponto de você poder ter blocos de sedimento grandes que estão na superfície. Esse sedimento que está sendo levado na superfície, o bloco em si, não tem... eu esqueci de dizer isso, mas isso é importante. A densidade desses materiais não é significativamente diferente da água. Muda muito pouco. Não tem tanta lama assim. É só o suficiente para alterar um pouco a viscosidade, mas alterar muito a resistência. E o bloco está na superfície por quê? Porque o esforço cisalhante aqui necessário para ele afundar não foi atingido com o peso dele. Esse material tem resistência. Isso é o que é catastrófico quando esses fluxos
estão interferindo aí com a vida humana, né? Porque eles carregam blocos gigantes, carregam containers, carregam carros, tratores, árvores. E diferente do que se fosse água, que isso aqui estaria aqui no fundo rolando, se a energia fosse suficiente para promover isso, ele está suspenso aqui. Tem uma resistência nesse material. E a energia de transporte, então, já não é medida da mesma maneira, né? Você consegue levar a distâncias significativas, como se fosse uma esteira, centenas, milhares de metros de distância, blocos de tamanhos muito grandes. Tudo que tiver disponível, esse fluxo é capaz de levar, não em suspensão, mas apoiado num fluido não newtoniano que tem uma resistência grande. É claro que se você começa a diluir isso com a água, imagina que você está numa situação em que isso está num vale, como estava lá em Brumadinho, começa a se misturar com a água de um rio, você vai diluindo e aí a viscosidade não altera tanto, mas a resistência cai, e aí esses materiais afundam e vão para o fundo. Então é a resistência que sustenta ele aqui. Então é muito diferente dos outros mecanismos de transporte de partículas que a gente estudou, e é isso que é o mais importante. Numa próxima aula a gente vai poder discutir os efeitos que isso tem nos depósitos sedimentares, o que eles deixam como registro. Isso que eu tinha para falar hoje. Obrigado.